Quando você abre a boca para se justificar, já perdeu a batalha. Imagine a cena: alguém lança uma crítica, um comentário ácido durante um jantar, uma dúvida sobre sua capacidade em uma reunião ou até mesmo um parceiro distorcendo suas palavras. O calor sobe pelo peito, a adrenalina dispara, e o cérebro grita que estão interpretando tudo errado, que a verdade está sendo deturpada, que é urgente corrigir o rumo. Então você fala, esclarece, argumenta, oferece contexto. E, nesse exato instante, entregou o controle da situação. O mundo não avalia as pessoas pela veracidade do que dizem, mas pela forma como se defendem. Quem explica se submete. Quem se justifica reconhece, mesmo sem querer, que o outro tem autoridade para julgá-lo. Niccolo Machi, especialista em dinâmicas de poder, compreendia uma verdade brutal que a sociedade moderna insiste em apagar: poder não se trata de estar certo, mas de quem define as regras do jogo. No momento em que você se defende, aceita entrar no campo do adversário. Torna-se réu no tribunal alheio. Mas e se não fizesse isso? E se, diante do ataque, fizesse exatamente o que mais aterroriza o manipulador? A maioria das pessoas vive como marionetes emocionais, movidas pelos fios das opiniões alheias. Alguém franze a testa, e elas pedem desculpas. Alguém as acusa, e elas se explicam. Passam a vida reagindo, tentando provar que são boas, inteligentes, dignas. É uma existência sufocante, um lento esmagamento da alma. Existe, porém, outro caminho. Uma maneira de atravessar o mundo com tanta serenidade, tanta independência, que os insultos não apenas ricocheteiam, mas se dissolvem antes mesmo de tocar em você. Não se trata de frieza ou arrogância, mas de uma mudança profunda na fonte da sua segurança. Hoje, vamos analisar a psicologia da não-defesa. Vamos entender por que a biologia nos trai nesses momentos e como dominá-la com uma estratégia que Maquiavelli sussurraria a um príncipe. Vou mostrar como inverter a dinâmica de poder em segundos, fazer o agressor questionar a própria sanidade e usar o silêncio não como ausência de som, mas como uma arma devastadora contra o ego alheio. Mas atenção, isso exige sacrificar uma parte de si que você alimenta desde criança. Aquela que implora para ser compreendida, que busca validação. Se conseguir matar essa necessidade, se tornará perigoso. Intocável. Vamos começar. Por que agimos assim? Porque, diante de uma acusação, nosso primeiro impulso é provar nossa inocência. A resposta está na infância. Lembre-se, aos 5 anos, quando um adulto o acusava de algo, qual era a única saída? Explicar. Não quebrei, caiu sozinho. Não bati nele, ele me bateu primeiro. Aprendemos que figuras de autoridade detinham o poder de julgar e que nossa sobrevivência dependia de convencê-las de que éramos bons. O problema é que crescemos, mas nossa mente não. Continuamos projetando essa autoridade em todos ao redor: o chefe, o parceiro, o desconhecido na internet, até os inimigos. Quando nos defendemos, estamos, no fundo, dizendo: você é o juiz, eu sou a criança, por favor, aceite minha versão para que eu me sinta seguro de novo. Isso exala a fraqueza, e os seres humanos, tão instintivos quanto somos, detectam esse cheiro de submissão a quilômetros de distância. Machiavelli escreveu: é mais seguro ser temido do que amado. Traduzindo para as dinâmicas sociais modernas, é mais seguro ser respeitado do que compreendido. Quando corre para se justificar, você prioriza ser entendido em vez de ser respeitado. Está implorando: por favor, me entenda. Veja minhas intenções. Mas um rei não explica seus decretos ao camponês. Um leão não justifica sua caçada à gazela. No momento em que começa a divagar, apresentar provas, resgatar fatos passados para sustentar seu ponto, está sinalizando que sua estabilidade interna depende da aprovação alheia. Está entregando a chave da sua casa. E, uma vez com ela, podem invadir e destruir seu espaço quando quiserem. Essa é a armadilha da validação. Acredita que, se explicar com clareza suficiente, o outro dirá: ah, agora entendo, você tem razão, eu estava errado. Quantas vezes isso realmente acontece? Quase nunca. Porque o ataque nunca foi sobre fatos. Foi sobre poder.
Não o acusaram porque queriam a verdade, mas para ver se você pularia. E você pulou. O primeiro passo para se tornar intocável é perceber que o tribunal não existe. Não há juiz, não há júri. Há apenas você e sua percepção da realidade. Quando deixa de tratar os outros como juízes, as acusações deixam de soar como sentenças e passam a ser apenas opiniões. E opiniões são apenas ruído. E o que acontece quando você não reage? Imagine a situação: alguém lança uma farpa. Você está sendo incrivelmente egoísta agora. A versão antiga de você responderia: não, não estou. Fiz X, Y e Z por você ontem. Só estou cansado. Defensivo, fraco, reativo. Agora, experimente a abordagem de Machiavelli. Eles dizem: você está sendo incrivelmente egoísta agora. Você os encara, mantém o contato visual, não pisca, mantém o rosto impassível. Deixa o silêncio pairar no ar por 3, 4, 5 segundos. Sabe o que acontece nesse vácuo? O cérebro humano tem pavor de silêncio durante um conflito. Ele sinaliza uma ruptura no tecido social, indica que a outra pessoa não está jogando o jogo. Ao permanecer calado, você devolve a energia deles. Obriga-os a suportar a tensão que criaram. Geralmente, começam a desmoronar. Falam de novo para preencher o vazio, quer dizer, nem sempre você é egoísta, mas agora está. Por que está me olhando assim? Começam a se defender do seu silêncio. O poder se inverte. Essa é a técnica do rochedo cinza levada ao extremo. Você se torna um vazio, e um vazio não pode ser atacado. Não se acerta a névoa com socos. Não se corta a água com facas. Ao recusar a resistência de uma defesa, faz com que o ataque passe direto por você e desequilibre o agressor. Isso exige um controle interno imenso. Por dentro, seu ego grita: reaja. Diga algo inteligente. Você precisa dominar esse impulso. Machiavelli sabia que a pessoa mais poderosa da sala é aquela que não pode ser lida. Se defender, revela seus valores, suas feridas, seus botões. Não sou burro, você grita. Agora sabem que sua insegurança é a inteligência. Não sou uma pessoa ruim. Agora sabem que sua insegurança é a moral. O silêncio não revela nada. É um espelho escuro. E, quando olham para ele, só enxergam a si mesmos. Do silêncio e da indiferença te assustam tanto? Porque eles revelam uma verdade incômoda, você ainda acredita, em algum nível, que precisa da aprovação deles. O medo de ser mal interpretado, de parecer fraco ou de perder o controle da narrativa é, na verdade, o medo de perder o controle sobre si mesmo. E é justamente esse controle que você precisa recuperar. A sombra não é apenas o que você esconde dos outros, mas o que você se recusa a enxergar em si. Quando alguém te acusa de ser egoísta, e você sente a necessidade de se defender, é porque uma parte de você teme que a acusação seja verdadeira. Não porque ela seja, mas porque você ainda não fez as pazes com essa possibilidade. O trabalho interno começa quando você olha para essa sombra e diz: talvez eu seja. E daí? Não como uma rendição, mas como uma libertação. A pessoa que já aceitou suas contradições não tem mais o que provar. Há uma diferença sutil entre concordar e se submeter. A submissão é um ato de desespero, a concordância estratégica é um ato de poder. Quando você diz você tem razão, eu errei, não está se diminuindo, está desarmando o ataque. O agressor espera resistência, porque resistência é combustível. Sem ela, a agressão perde o sentido, como um fósforo aceso no vácuo. Mas atenção, concordar não significa internalizar a crítica. Você pode admitir um erro sem aceitar a identidade que tentam colar em você. Sim, eu cheguei atrasado não é o mesmo que de sim, eu sou irresponsável. Uma é uma ação, a outra, uma sentença. E você não é obrigado a assinar embaixo de nenhuma sentença que não tenha escrito. O verdadeiro domínio não está em nunca errar, mas em nunca se deixar definir pelo erro. Pense em um mestre de xadrez, ele perde uma peça, mas não perde a partida. Ele sabe que o jogo é maior do que um movimento isolado. Da mesma forma,
quando alguém tenta te rotular, você não está jogando o jogo deles. Você está jogando um jogo maior, onde as regras são ditadas por você. Você é arrogante. Prefiro chamar de autoconfiança estratégica. Você não se importa com ninguém. Estou trabalhando nisso. Vou te incluir na lista do próximo ano. O tom é leve, quase desinteressado. Por que você não está negociando sua identidade? Está apenas devolvendo a bola com um efeito inesperado. Mas aqui está o paradoxo final. Quanto mais você se esforça para não ser afetado, mais você se torna afetável. A verdadeira invulnerabilidade não vem de construir muros, mas de dissolver a necessidade deles. Quando você para de lutar contra as opiniões alheias, elas perdem o poder de te ferir. Não porque você as ignore, mas porque você as observa como quem assiste a uma peça de teatro ruim, com curiosidade, talvez até com pena, mas sem envolvimento emocional. O agressor quer que você sinta dor, você, em vez disso, sente tédio. E nada é mais desarmante do que o tédio. A última camada dessa arte está no timing. Há momentos para o silêncio, momentos para a concordância e momentos para a inversão. O truque está em saber qual ferramenta usar e quando não usar nenhuma. Às vezes, a resposta mais poderosa é não dar resposta alguma. Não porque você não tem o que dizer, mas porque você escolheu não gastar energia com quem não merece. Isso é o que os antigos chamavam de ataraxia, a serenidade de quem sabe que algumas batalhas não valem a pena ser travadas. E, no fim das contas, é disso que se trata. Não de vencer todas as discussões, mas de escolher quais vale a pena ter. Não de controlar como os outros te veem, mas de decidir se você se importa com isso. A pessoa que domina essa arte não é aquela que nunca é atacada, mas aquela que nunca é abalada. Porque, no fundo, ela já sabe o que o agressor ainda está tentando descobrir, que a única opinião que realmente importa é a que você tem sobre si mesmo. E essa, ninguém pode tirar de você. E dói quando atacam você? Porque estão tocando numa ferida que já existe. Se eu disser que sua pele é verde, você não vai se irritar. Vai achar que estou louco. Não vai se defender, vai rir. Mas se eu disser que você é um fracasso e você se defender, é porque uma parte sua suspeita que eu possa estar certo. A defesa definitiva não é uma técnica verbal. É autoconhecimento. É olhar para a própria escuridão, assumir as próprias falhas e aceitar a própria sombra. Quando você sabe que é capaz de egoísmo e alguém o chama de egoísta, você diz, às vezes, sim. Quando sabe que é capaz de crueldade e alguém o acusa de cruel, você responde, posso ser. Não se envergonha quem já se aceitou. Não se expõe quem não tem mais nada a esconder. É isso que significa ser intocável. Significa ter integrado as partes de si que os outros tentam usar contra você. Você se torna transparente. A luz passa através. As flechas passam através. Você deixa de ser uma fortaleza que precisa de defesa. Você é o vento. Então, aqui está o desafio. Nos próximos 7 dias, você vai jogar um jogo. O jogo se chama Sem Defesa. Não importa o que aconteça, não importa quão pequena seja a acusação, está proibido de se explicar. Se chegar atrasado, diga, estou atrasado. Não dê a razão. Se derramar o café, diga, derramei o café. Não culpe a xícara. Se alguém o interpretar mal, deixe que o interprete. Sente-se no fogo desse desconforto. Sinta a vontade de consertar, de controlar a percepção alheia, de ser um mocinho. E deixe essa vontade queimar até virar cinzas. Observe o que acontece com as pessoas ao seu redor. Veja como reagem quando você para de jogar o jogo delas. Você verá confusão. Depois, respeito. E então, uma estranha atração, porque as pessoas são atraídas pela certeza. Nada grita mais certeza do que alguém que não precisa explicar por que existe. Você está recuperando sua energia, fechando as brechas da alma, saindo do papel de criança e entrando no de soberano. O mundo vai tentar puxá-lo de volta. Vai tentar provocá-lo. Adora uma reação. Não dê a ele. Mantenha seu mistério. Mantenha seu poder. Mantenha seu silêncio.
Se essa filosofia ressoa com a parte mais sombria e profunda da sua mente, aquela que está cansada de se apresentar para os outros, então você sabe o que fazer. Inscreva-se, mas não porque eu pedi. Inscreva-se porque está farto de ser presa num mundo de predadores.